Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Bel com mais um caderninho. E hoje é um caderninho diferente do que vocês veem normalmente. No caderninho tem muita dica sobre como lidar com pessoas, mas eu também escrevo muitas coisas que são aprendizados se eu vejo algum filme ou se eu leio alguma frase que eu adoro. E nesse fim de semana eu acabei vendo um dos filmes que acabou entrando pro filmes favoritos que eu já vi na minha vida toda. Se chama Intocáveis. E eu não vou contar muito do filme porque eu não quero estragar a surpresa se vocês assistirem. Mas basicamente conta a história de um senhor, Felipe, tetraplégico, que precisa de uma pessoa para cuidar dele. Ele é um senhor muito rico, mas que infelizmente não consegue fazer as coisas mais básicas do dia a dia por não poder mover as pernas, por não poder mover os braços. E ele contrata sempre um acompanhante que toma conta dele. Só que ele já tentou contratar vários acompanhantes e ninguém dura mais do que uma semana, um mês, porque é muito difícil. Ele é uma pessoa que tem vários gostos, várias vontades e, além disso tudo, também tem um trabalho cuidar dele. E ele resolve dar chance para um garoto de rua, o Driss, chama Driss, para cuidar dele. Um cara que na verdade tá indo lá só pra. Tá fazendo uma entrevista pra emprego só pra tentar conseguir seguro-desemprego. Tipo, ele fala, fala que você não me quer, só pra eu conseguir seguro-desemprego, pra provar que eu tentei um emprego e não consegui. E na verdade o Felipe fala, você quer saber, eu vou dar chance pra esse cara. E chama Intocáveis. É simplesmente um filme surpreendente, um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida. É baseado em uma história verídica, o que faz eu ficar ainda mais interessada, querer conhecer as pessoas ao vivo. Mas o que eu quero falar é o que eu aprendi com esse filme. Você tem que assistir pra entender o que eu tô falando. Então, se vocês tiverem a chance de assistir, assistem Intocáveis. Mas algumas das coisas que me tocou, e assim, eu não conseguia parar de pensar no filme depois de assistir por vários dias, é o valor da amizade. O quanto pessoas de mundos completamente diferentes. O Felipe e o Driss eram de mundos completamente diferentes, mas você não sabe quem ajudou mais um ao outro. Os dois acabaram mudando a vida do outro completamente, de uma maneira linda, extremamente positiva, e é uma coisa assim maravilhosa que a amizade pode trazer um para os outros, independente de serem de mundos completamente independentes. Mas o que mais me tocou não foi isso, na verdade, foi como é impressionante. Qual que era a diferença do Driss para as outras pessoas que cuidaram do Felipe? O Driss não via o Felipe como um inválido. O Driss acreditava que o Felipe podia fazer as coisas. Às vezes ele até esquecia, por exemplo, ele na hora que tocava o telefone celular, ele tinha que colocar no ouvido do Felipe, mas ele esquecia, ele dava para ele, tó, pega. Então ele não viu o Felipe como um inválido. E é impressionante como só por acreditar que o Felipe era capaz de conseguir as coisas, o Felipe acabou conseguindo muitas coisas. O Felipe acabou, eu não quero estragar o filme, então não vou falar as coisas que ele conseguiu, mas é uma história maravilhosa, é uma história muito, muito linda. E, e uma outra coisa que. Várias coisas me tocaram, mas uma outra coisa que também foi pro caderninho foi. O Felipe era um cara muito. De uma vida muito. Ele não explica como que ele fez a fortuna dele, mas ele tinha hábitos de assistir uma ópera muito cara, 4 horas de uma ópera no camarote, no melhor lugar. E o que o Driz mostrou é que as coisas mais simples da vida, as coisas mais práticas, são as coisas mais legais e que dão mais prazer. Então tem uma cena muito engraçada que ele leva o Driss pra assistir essa ópera, e na ópera, na verdade, é um cara vestido de árvore cantando, e o Driss não consegue parar de rir. Ele fala, não é possível, esse cara não tá bem, esse cara tá cantando ópera vestido de flor, meu, isso vai durar 4 horas, eu vou morrer. E é uma coisa muito gostosa. Então, assim, várias coisas desse filme me fizeram pensar muito sobre a vida. É uma história muito, muito linda. Mas as três principais coisas que foi pro caderninho é como é lindo o valor da amizade. A amizade entre pessoas de mundo completamente diferentes podem mudar a vida dessas duas pessoas e não tá nem mais tão claro quem ajuda mais ao outro. É uma troca linda. A segunda coisa que foi pro caderninho, essa coisa como só de uma pessoa que acredite extremamente em você pode fazer uma mudança gigantesca na sua vida. E claro que essa pessoa pode ser você mesmo também, né? É muito importante que você seja uma das pessoas. E a terceira coisa, como as coisas práticas são as coisas que mais dão prazer na vida, as coisas simples. E foi isso que o Driss trouxe um pouco pro Felipe. Ele era uma pessoa muito, muito prática. E, tipo, o Felipe tava trocando cartas de amor por correio pra uma pessoa que ele nunca viu, e o Driss falava, meu, liga pra ela, pelo amor de Deus, fala com ela. Então, assim, são pequenas coisas, mas faz você pensar como tudo que a gente quer na vida tá ao nosso alcance, e são as coisas simples que realmente contam. Então, Os Intocáveis é um filme que eu quero assistir várias outras vezes também.
fez pensar muito. É muito lindo mesmo. Eu não tô fazendo propaganda barata, eu amei o filme. Chorei feito uma boba no final, assim. Então é história linda e ainda mais sabendo que é baseado em uma história real. Eu saí do filme com uma vontade de viajar o mundo e procurar mais histórias reais dessas e criar mais filmes lindos como esse. Assim, é muito, muito legal. Mas essa é a dica de hoje, então, gente. Os Intocáveis. Não, não é Os, desculpa. Intocáveis. É um filme francês que está em cartaz nos cinemas brasileiros agora. Espero que vocês gostem, e mesmo que vocês não assistam o filme, espero que vocês pensem nessas 3 coisas que eu pensei no caderninho. Beijo, gente. Tchau, tchau.